Oi! Hoje eu estou aqui para trazer um tema muito legal que permeia o nosso universo feminino de diversas formas, que é exatamente o conceito de elegância. Quando a gente pensa em elegância, naturalmente a gente acaba associando a um conceito de refinamento, de sofisticação, e isso, como uma consequência quase que natural, acaba nos remetendo a uma questão de dificuldade de acesso, de dinheiro, de poder aquisitivo ou algo do tipo. E é exatamente sobre isso que eu queria aprofundar um pouco com vocês no vídeo de hoje e, de outro lado, desmistificar muito desse conceito, trazendo para a nossa realidade, para as nossas possibilidades, muito do que a gente vê por aí como algo que é quase inatingível, mas que está super nas nossas mãos. E aí é que eu entro num conceito que é um conceito muito especial, o conceito de chique sem esforço ou effortless chic, que vocês já devem ter ouvido muito falar por aí. Vou convidar vocês a fazerem aqui um exercício comigo. Quando a gente fecha os olhos e pensa em alguém que é chique sem esforço, o que vem à mente? Vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem aí. Quando a gente pensa, né, naquela amiga, naquela mulher, naquela vizinha, naquela colega de trabalho, naquela prima, naquela irmã que está sempre arrumada, sempre bonita, sempre elegante, sempre com uma sofisticação, ainda que na sutileza, mas ao mesmo tempo se vestindo de uma maneira descomplicada, despretensiosa e às vezes até simplificada, é exatamente esse o conceito bem tangível de chique sem esforço. E é possível, Ana, a gente ser chique sem esforço? E quando a gente fala chique sem esforço, a gente está falando de chique sem grandes aquisições, chique sem necessariamente ter um guarda-roupa abarrotado, chique sem necessariamente ter condições de fazer grandes aquisições ou aquisições de marcas, grifes ou etc. Então sigam comigo que essa é uma conversa que merece ser ouvida. Bom, o primeiro ponto que é crucial, talvez seja o ponto de partida mesmo para a gente entender como ser chique sem esforço, como ser mais elegante, se essa for a sua ideia, se esse for o seu objetivo, é a gente entender e desvendar o nosso próprio estilo, assim. Não tem nada menos chique do que desrespeitar o nosso próprio estilo, desrespeitar aquilo que a gente tem como conceito de felicidade, de satisfação, de conforto, né? Muitas vezes a gente vê pessoas perambulando por aí com roupas e acessórios ou uma produção que definitivamente não tá casando, não tá encaixando. Você vê que tá com grife, tá com marca, tá com, enfim, que tem de mais caro, mas não tá legal, não tá traduzindo, não tá passando uma mensagem legal. Por quê? Porque exatamente não tá tendo essa conexão entre o que você gosta, o que você quer colocar pro mundo e aquilo que você definitivamente está usando como ferramenta para colocar pro mundo. Então, é muito, muito, muito importante ter esse conhecimento do que é exatamente aquilo que funciona para você. É só a partir daí, independente de qual seja o seu estilo, e aqui eu tô falando que pode ser o estilo básico, sim, que pode ser o estilo clássico, que pode ser o estilo contemporâneo, que pode ser qualquer estilo. Mas quando a gente tem como base, como alicerce ali, né? Para construir uma casa, a gente precisa ter uma base. Tudo que for construído aqui, acima daquilo ali, se não tiver esse solo muito bem sedimentado, vai desmoronar. E é a mesma coisa na construção do estilo e, por consequência, na construção do estilo com elegância, do chique sem esforço. Então, assim, ainda que o seu objetivo seja ser mais elegante, de repente você tem um estilo mais despojado, mais descontraído, não tem como a gente perder de vista aquilo que funciona pra gente de fato, ou seja, às vezes um estilo mais confortável, mais básico, e a partir daí construindo as camadas, né, que vão te trazer esse conceito, essa mensagem de elegância e do chique sem esforço. Aqui, isso serve para dizer que não só o tecido importa. É muito importante que a gente observe os mínimos detalhes. E quando a gente está falando os mínimos detalhes, sabe aquela coisa dos mínimos detalhes que fazem a diferença? Exatamente isso. Um botão bem pregado, um zíper bem costurado, né? É muito legal quando a gente vê em peças que tem recortes, né, costuras, a gente vê a costura coincidindo e não enviesada ou, né, sem coincidir. Isso denota, né? Isso demonstra uma elegância, uma chiqueza, uma sofisticação nos mínimos detalhes que só quem é chique sem esforço vai perceber, mas isso vai fazer a diferença. Então, esse pequeno detalhe pode dizer muito sobre o resultado final. Então, a gente está falando de uma barra bem feita, sem estar caída, desmilinguida, um zíper que não esteja preso com, sei lá, clipes, quem nunca, né?
ou então um elástico, ou enfim, uma gominha de cabelo, uma costura que seja firme, bem feita, que não esteja esgarçando, que não esteja, né, se desfazendo. Então, mais uma vez, para dizer que a elegância, a chiqueria está nos pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes fazem um todo, passando aí, comunicando uma mensagem da forma exatamente correta como a gente quer que o mundo nos enxergue, né? Lembrando que muitas vezes a gente não precisa dizer uma só palavra pra gente, né, falar tudo sobre nós. Então, o que a gente está vestindo, as nossas escolhas e, acima de tudo, os detalhes fazem toda a diferença. Não somos muito adeptos aqui de muitas regrinhas ditadas e impostas por aí, mas existe uma regra máxima que vale super aqui e para quase tudo nessa vida, que é o menos é mais. Mais uma vez, muitas vezes a gente não precisa ter o que tem de mais moderno, o que tem de mais atual, o que tem de mais caro ou o que tem de mais refinado no nosso guarda-roupa, mas se a gente tiver peças com qualidade, peças que façam sentido, que tenham um bom corte, um bom caimento, que funcionem de uma forma geral, linkando, né, fazendo intercâmbio com outras peças do seu guarda-roupa, certamente esse menos ali vai se transformar em muito mais. Não sei se vocês já ouviram falar, muitas vezes se aplica o seguinte raciocínio: quanto mais peças a gente tem, menos looks a gente tem. E o inverso também se aplica, ou seja, quanto menos peças a gente tem, mais looks a gente tem. O que significa que às vezes é tendo menos que a gente vai conseguir explorar e utilizar e otimizar ainda mais o nosso guarda-roupa. Então, por isso, essa é uma regra que entra aqui como uma regra máxima. E para fechar, eu queria fechar com algo que talvez seja, né, a cereja do bolo, creme de la creme, não por acaso vem no final ali para arrematar com chave de ouro. É que eu queria agregar aqui um ponto que eu acho crucial quando a gente pensa e imagina ou relembra mulheres elegantes ou, né, que tenha esse toque de refinamento, sofisticação. Em todas elas a gente tem um toque de personalidade, de identidade, de um DNA próprio, assim. E isso a gente só vai conseguir quando a gente se der conta, né, ou quando a gente voltar o olhar para nós mesmos, assim. Mais uma vez, começando ali atrás, como a gente falou sobre a ideia de entender o seu estilo, saber que ele é o ponto de partida e a partir disso a gente consegue construir camadas, né? Trazendo elementos que façam sentido para você, peças com bom corte, peças com cores que tragam informações que são úteis para você, acessórios que fazem a diferença, que vão enchiquetar o seu look e tudo mais, mas tudo isso só vai conseguir ser traduzido para o mundo da maneira correta, né? E com um peso e fazendo a diferença, porque a gente não quer ser só mais uma, né, gente? Vamos combinar assim. Não sei, na adolescência a gente quer ser igual a todo mundo, não se destacar de ninguém, participar ali, fazer parte daquela tribo. Já num segundo momento, na fase adulta, a gente quer mesmo ter o quê? Nossa peculiaridade, a nossa identidade, a nossa individualidade reconhecida. E isso se aplica muito também quando a gente está falando de elegância, do chique sem esforço. Então, personalidade é a gente peitar as nossas escolhas, é a gente saber o que a gente quer, é a gente saber o que tem, saber fazer uso disso da melhor forma possível e entender qual é a mensagem que a gente quer comunicar e enviar para o universo, né? Porque a gente sim está comunicando a todo instante através da nossa vestimenta e a gente não pode deixar de aproveitar isso como uma bela ferramenta que a gente tem nas mãos. Então, quero trazer aqui para vocês uma reflexão, quero que vocês me contem aqui nos comentários o que é elegância para vocês. Não precisa pensar demais, não precisa pegar conceito, não precisa pegar nada. O que vem à mente, fechou o olho por alguns segundos, o que é elegância ou quem é elegância, o que elegância significa e representa para você. Conta aqui nos comentários que eu tenho certeza que a gente vai crescer ainda mais com essa troca, né, e essas interações que nós temos que são sempre muito ricas por aqui. Então é isso, foi um vídeo um pouco mais teórico, embora, né, trazendo sempre as imagens para ilustrar muito do que a gente está falando aqui para vocês. E acho que é importante, né, nessa retomada dos conteúdos aqui no canal, recuperar um pouco desses conceitos para a gente seguir aqui com as dicas de moda, como a gente tanto ama. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e conto com vocês no próximo vídeo. Até lá!